Oi pessoal! No nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre os movimentos da Terra. Bom, a Terra é capaz de realizar vários movimentos, mas hoje a gente vai falar apenas de dois, que são os principais, que é a rotação e a translação. Vem comigo! A gente vai começar então com o movimento de rotação. Quando a gente pensa no movimento de rotação, a gente está pensando em um movimento no qual a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento que ela realiza em torno do seu próprio eixo, ela acontece então no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Esse movimento, ele dura em média, ou seja, em torno de 24 horas, aproximadamente um dia. Não dá exatamente 24 horas, mas a gente considera então como se fosse 24 horas. É justamente por causa desse movimento de rotação que a gente tem os dias e as noites. Por quê? Por causa desse movimento faz com que a Terra ela seja iluminada em uma parte durante o nosso dia pelo Sol e em outra parte é noite. Então, por isso que a gente tem esse movimento faz com que a gente tenha existência de dias e noites. Além disso, esse movimento, ele acontece com uma inclinação. Então, essa inclinação faz com que essa distribuição de luz que vem do Sol, ela aconteça de maneira desigual. Essa desigualdade faz com que a gente tenha o que a gente chama de fusos horários. Isso é muito comum a gente ter aqui no nosso país. Em determinada região, a gente pode ter diferenças de horário. E esses fusos horários, eles funcionam da seguinte forma. Aumenta-se as horas no sentido leste e diminui-se as horas no oeste. Então, por isso que a gente tem diferentes horas em um mesmo país. E se a gente comparar o nosso fuso horário do Brasil com outro país, também, dependendo da inclinação, dependendo da posição, a gente também pode ter diferenças nesses horários. Além disso, o movimento de rotação, ele está diretamente relacionado com as correntes marítimas, assim como a formação dos ventos, ou seja, a direção que a gente tem desses ventos. O nosso próximo movimento é a translação. A translação, então, é um movimento no qual a Terra gira ao redor do Sol. Esse nosso movimento, ele tem o formato de uma elipse. E aí a gente fala que esse movimento, ele ocorre, então, na sua órbita. Esse movimento, então todos os planetas fazem ao redor do nosso Sol. Esse movimento de translação, ele tem duração, então, de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Aproximadamente o que a gente chama de um ano. Então, a gente tem a duração desse movimento em um ano. O que acontece é que sobram-se alguns minutos e algumas horas e por isso que a gente tem, então, um ano bissexto. O que é esse ano bissexto? A gente tem um acréscimo de um dia em fevereiro que faz, então, com que esses minutos e essas horas sejam compensados. Isso acontece a cada 4 anos. Além disso, nosso movimento de translação, ele é responsável, então, pelas nossas estações do ano. E aí, essas estações, elas estão diretamente relacionadas com o que a gente chama de equinócio e solstício. Quando a gente pensa no equinócio, a gente está pensando em uma iluminação que acontece praticamente igual e por isso a gente tem as estações, que são chamadas de outono e primavera. Então, essa iluminação, ela é equivalente. Ao contrário de quando a gente pensa do nosso solstício, no qual dos nossos hemisférios, ele é mais iluminado do que o outro. E por isso que a gente fala, então, que a gente tem os solstícios de verão e de inverno. Quando a gente pensa em um solstício de inverno, os nossos dias, eles são mais curtos do que as nossas noites. E quando a gente pensa no solstício de verão, a gente tem que os dias são mais longos do que as nossas noites. E por isso a gente tem, então, essa diferença de luminosidade que está acontecendo nos nossos hemisférios. O que a gente sempre precisa lembrar em relação às nossas estações do ano é que se no hemisfério norte for inverno, no hemisfério sul vai ser verão. Se no hemisfério norte for primavera, no hemisfério sul vai ser outono. Sempre essas duas estações, elas são contrárias. Então, inverno e verão, outono e primavera. Tchau, pessoal! Espero que eu tenha ajudado vocês em relação a esses dois movimentos. Até a próxima!